Eu cumprimento aos irmãos, né? Aqueles que vão ver este vídeo, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu levantei 1 e pouco da manhã, né? Perdi o sono. É sempre assim. Quando eu perco o sono, eu entendo que é o Senhor me convidando para orar, para ler a palavra do Senhor. E é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus, né? E fazermos sempre a vontade dele, porque eu creio que alguém que vai assistir esse vídeo vai ser edificado. Amém, irmãos? Sou falha, como todos, né? São cheia de defeitos, cheia de falhas, né? Mas estou aqui diante do Senhor. Estou aqui no estabelecimento, né? Porque como é de madrugada, é umas 2 e pouco agora que eu comecei a gravar, para não incomodar os vizinhos, né? Estou aqui dentro do estabelecimento, fechei a porta, né? Inclusive aqui tá muito quente, mas eu creio que o Senhor vai falar, né? Com cada um que assistir esse vídeo, eu creio que vai edificar e fortalecer a sua fé, e alguém que pensa diferente, né? Eu creio que vai voltar para o caminho certo e vai entender, compreender essa mensagem que eu vou passar diretamente do Senhor. Amém? Irmãos, tem muitas pessoas que se dão mal na vida, né? Que acontece várias coisas na vida da pessoa e a pessoa ela não enxerga, não consegue enxergar, né? O porquê que muitas coisas que eles têm pedido a Deus, elas têm pedido para Deus e não tem se realizado, não tem se cumprido. Tem duas explicações, irmãos. A primeira é a desobediência a Deus, né? Que leva a pessoa não ser uma pessoa realizada, principalmente no mundo espiritual, né? E aqui na terra também, né, irmãos? Porque nós precisamos sempre da ordenança de Deus, estar debaixo da potente mão de Deus, da ordenança de Deus, fazer a vontade dele, porque ele mesmo fala na sua palavra que Deus ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Mas tem pessoas que infelizmente elas não entendem isso, né? E querem colocar o Senhor contra a parede e querem que o Senhor faça a vontade, né, deles, a vontade delas, e achando que merecem alguma coisa de Deus. Nós não merecemos nada, irmãos, do Senhor. O Senhor nos dá porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. É melhor a vontade de Deus que a nossa vontade. Porque às vezes pedimos algo para o Senhor que mais na frente nós vamos nos decepcionar, vamos chorar, né? Só conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas o nosso Deus, ele vê muito mais além, né? Ele consegue ver além do que eu e você conseguem enxergar, do que eu e você consegue ver, irmãos. Então, muitas pessoas são murmuradores nato. Eles murmuram de tudo, nada para eles está bom, tudo está ruim, porque tem que ser do jeito da pessoa. E nós temos que nos lembrar de uma coisa, irmãos, que Ele, o Senhor, é o oleiro e nós somos o vaso. E nós, irmãos, somos frágeis e fracos, mas Deus, Ele é forte, Ele é grande em todos os sentidos. Então, Ele sabe o que é melhor para mim, melhor para você. Quantas vezes eu achei que algo era bom para mim e eu falava assim, eu dizia assim, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor não faz, Senhor. Mas depois que eu passei a entender mais a palavra do Senhor, eu passei a compreender que não é a minha vontade que tem que prevalecer, que tem que ser feita, mas sim a vontade de Deus. Irmãos, e tem pessoas também que está dentro da casa de Deus, mas também não está vivendo uma vida reta com Deus. O que eu estou falando aqui, irmãos, não é para julgar, porque eu sou falha como você é. Eu sou falha, sou fraca, cheia de defeito como todos vocês são. Mas o que eu estou tentando passar para vocês é
que tem pessoas, irmãos, que não entendem o trabalhar de Deus, não quer esperar a vontade de Deus e quer fazer a sua própria vontade. E aí as coisas começam a passarem a dar errado, né? Começam a dar tudo errado, as coisas não tá acontecendo do jeito que você quer que aconteça. Por quê? Porque você fez do seu jeito. Porque você não esperou a vontade de Deus, você não fez a vontade de Deus. Você não esperou com paciência no Senhor, por mais difícil que seja, porque a espera, ela não é muito boa, né, irmãos? A gente não quer esperar numa fila de uma lotérica, numa fila de um banco. A gente não quer esperar nada. Nós somos impacientes em tudo. Mas é preciso, irmãos, que nós venhamos esperar com paciência no Senhor, porque é melhor nós fazermos a vontade de Deus do que fazermos a nossa vontade. É melhor demorar, irmãos, mas as coisas acontecer do jeito de Deus, porque quando Deus faz, né, Ele faz tudo com perfeição. E é maravilhoso, né, quando a bênção chega nas nossas mãos, que nós podemos desfrutar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas isso só vai acontecer quando eu e você esperarmos com paciência no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é isso, irmãos, quando nós esperamos, Ele ouve o nosso clamor e Ele responde. Porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe tudo, né, que nós precisamos. Então tem pessoas que ficam colocando Deus contra a parede, culpa Deus, diz que Deus é o culpado das coisas darem errado, que Deus é o culpado das coisas não fluírem, das coisas não acontecerem, mas o único culpado é a pessoa que não espera. O único culpado somos nós, irmãos. Deus não é culpado de nada. Ele é rico em perfeição. Ele é a verdadeira perfeição. Então, nós pecamos quando nós abrimos a boca para blasfemar do Senhor, para dizer que Ele é que é pecado. Aliás, para dizer para Ele como Ele tem que agir, como Ele tem que fazer. Irmãos, nós não devemos querer ensinar Deus, porque Deus é quem tem que nos ensinar. Quem somos nós? Às vezes as pessoas são um pouco soberbas, né? Elas querem ensinar o Senhor como o Senhor tem que trabalhar. Olha, Deus, faz assim, Senhor. Até mesmo nas orações, faz assim. Eu quero dessa forma. Se o Senhor fizer dessa forma, vai dar certo. Meu Deus, me ajude. Às vezes nós pensamos, irmãos, que vai dar certo, mas não é do nosso jeito, não é da nossa vontade, não é do nosso querer. Que nós venhamos esperar com paciência em Deus, né? Que nós venhamos descansar nos braços do Senhor e esperar, porque no tempo certo, eu creio que as coisas vão começarem a fluir, eu creio que as coisas vão começarem a acontecer, mas é preciso que eu e você venhamos esperar, venhamos confiar, venhamos nos entregar verdadeiramente no altar, descansar, porque Deus, Ele sabe o momento certo de agir na nossa vida. Deus, Ele sabe o momento certo, né, de fazer o milagre acontecer. Eu só tenho a agradecer ao meu Deus por tudo que Ele fez, pelos milagres, maravilhas, livramentos que Ele tem dado a mim, a minha família, né, a família do meu esposo, a Ele. Eu só tenho a agradecer, né, pela saúde restaurada. Eu só tenho a agradecer por tudo, irmãos, por tudo. A Bíblia diz que nós devemos dar graça a Deus por tudo, mesmo nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis Ele também está conosco. Porque o homem pode nos abandonar, né? Mas Deus não, Ele não abandona ninguém. Ele está conosco na enfermidade, né? No choro, na dor, na angústia, na tristeza. Ele está conosco no leito do hospital, nos momentos mais difíceis. As pessoas podem nos abandonar, mas o Senhor jamais nos abandonará, irmãos. Jamais. Porque Deus, Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Então, eu creio em nome de Jesus que Ele está presente em todos os momentos, porque a palavra dele diz: não te deixarei, né? Eu não te deixarei, não te abandonarei. Então, irmãos, eu creio e acredito
Teve uma pessoa que eu comentei algo, né, em um dos meus vídeos. Aliás, nenhum dos meus vídeos, né, eu fiz um comentário no vídeo de uma pessoa, irmão, perdoe, me perdoe. E uma pessoa comentou de volta e falou assim, eu falei assim, volta logo, Jesus. E a pessoa disse assim, ele não vai voltar. Quem disse que Jesus vai voltar? Então, irmãos, são pessoas ignorantes, que não lê a palavra, que não crê em Deus, né, que fica duvidando da fé das pessoas. Irmãos, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor, eu sei que nós não aceitamos muitas coisas. Tem religiões que nós não aceitamos, coisas que abominavam os olhos de Deus, mas nós não podemos fazer certos tipos de comentário, né? Porque é a fé de cada um, nós devemos orar por eles, né? Nós devemos apresentar eles diante de Deus. Mas tem pessoas que ficam criticando, né? Fica xingando, desejando mal, porque é de outra religião, porque são pessoas que não processam a mesma fé que a nossa. Cadê o amor? Cadê o respeito pelas pessoas? Nós não devemos aceitar, mas nós temos que respeitar e orar, irmãos, por essas pessoas, porque o Senhor não veio para aqueles que são sãos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos espiritualmente. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Nós não devemos menosprezar as pessoas. E hoje a gente vê brigas dentro da casa de Deus, pessoas se dizendo que são cristãos, mas perseguindo o outro, maltratando o outro, né? Dizendo que não vai orar pelaquela pessoa que não processa a mesma fé que ela. Irmãos, que coisa feia. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, mas tem pessoas que querem ser mais santo do que o outro. Tem pessoas que querem fazer, acham que estão fazendo para Deus, irmãos, mas eles não estão fazendo para Deus coisa nenhuma. Eles estão na casa de Deus, mas eles estão agindo como se fossem servos do diabo. Porque são pessoas julgadoras, pessoas mentirosas, pessoas caluniadoras, pessoas que matam o outro espiritualmente. Pessoas, irmãos, que não se importam com a dor do próximo, com a dor do outro, mas pessoas que têm ódio, mágoa no coração, pessoas que se dizem que é cristão, que anda com a Bíblia debaixo do braço, irmãos, mas pessoas que, sabe, você olha assim e você só vê a aparência. Pessoas que dizem assim, ah, mas eu não uso calça, condena quem usa, eu não uso maquiagem, condena quem usa. Irmãos, Deus diz, eu a ninguém julgo. Deus não julga ninguém, Deus conhece. O que é que adianta a pessoa não usar um acessório, não usar uma calça, não usar um brinco, um anel, uma pulseira, mas ser uma pessoa ruim, uma pessoa que não ajuda o seu irmão, uma pessoa que só dá para julgar o outro. É igreja contra a igreja, sabe? É irmão contra irmão. Deus não nos chamou para isso. Deus disse que é aquele que não tem amor, né? Nunca viu Deus, nunca conheceu o Senhor, nunca conheceu a palavra de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não conhecem a Deus? Estão longe, distante do Senhor. Estão dentro da casa de Deus, mas estão distante de Deus, porque são pessoas julgadoras, são os verdadeiros fariseus, escribas. São pessoas que não têm amor nenhum no coração. São pessoas que condenam você pelo mínimo. Fica te olhando a tua aparência. Quando ele mandou o profeta Samuel ungir, né, o rei Davi, o profeta Samuel olhou para Eliabe e julgou que era aquele homem, porque era um homem bonito, um homem de boa aparência. O que foi que o Senhor fez? Repreendeu Samuel e disse, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Então, Deus não nos vê como o homem vê. Então, irmãos, vamos parar de julgar. Vamos julgar menos. Vamos fazer a obra de verdade. Tá assim de igrejas, de pessoas que se diz que é de Deus, julgadoras, mentirosas, fofoqueiras. Senhoras que andam de casa em casa, falando mal de um, falando mal de outro. Em vez de pegar aquele tempo e gastar com a palavra de Deus e orar pelaquela pessoa que está enfermo. Não. Vai falar mal do outro, do seu irmão, do seu próximo. Irmãos, eu não acredito que essas pessoas que fazem isso têm o Espírito Santo de Deus. Eu não acredito que essas pessoas que são julgadoras, que gostam de apedrejar, que não amam o seu próximo, que odeia
você sem saber, você às vezes fica sem entender, meu Deus, eu não fiz nada com aquela pessoa. Por que aquela pessoa me persegue tanto? Por que aquela pessoa me odeia tanto? Sabe por quê, irmãos? Porque você tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus dentro de você. E aquela pessoa é vazia de Deus. Porque se aquela pessoa fosse cheia do Espírito Santo, fosse cheia de Deus, ela não te julgaria, ela não te perseguiria, porque Deus não persegue ninguém. Jesus, ele não persegue ninguém. Ele falou da palavra para os escribas, para os fariseus. Ele repreendeu as pessoas que julgam. Ele repreendeu as pessoas. Ele diz, irmão, na palavra dele, que nós temos que amar um ao outro, temos que amar até os nossos inimigos, nós temos que amar. Mas tem pessoas dentro da nossa família, muitas pessoas, muitos lares vivem assim, se degladiando. Às vezes um é de uma religião, o outro é de outra. E a pessoa que está na casa de Deus não tem sabedoria nenhuma, é julgando, é atacando, é defamando, é falando dentro da família, em vez de orar, irmãos. Deus não se agrada disso. Pare de julgar, principalmente os da sua casa. Faça a vontade de Deus. Não faça como os demais irmãos que diz que são cristãos, mas são apenas fariseus, escribas. São apenas pessoas que têm um coração mau. E não deixe o seu coração se corromper por conta do coração mau de ninguém, irmãos. E pare de estar se degradando, perdendo tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele vai levar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vai levar um povo que ora, que obedece a ele, que obedece a palavra dele. Não adianta se sacrificar para ir para a igreja, tá aí na igreja todos os dias, tá subindo um monte, descendo um monte, todos os dias, toda hora. Tá orando, tá buscando, mas não tá obedecendo a Deus. Com a mesma boca que você ora, é a mesma boca que você julga, é a mesma boca que você mata o seu irmão com palavras. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, estão tristes, não querem ir mais para a casa de Deus, porque não estão vendo testemunho. Porque olha para pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas vê que elas não são convertidas verdadeiramente, porque estão julgando pelas vestes, irmãos, e não é pelas vestes que o cristão tem que ser julgado, é pelas práticas, pelas obras, irmãos. Nós devemos entender isso. Pare de apontar, porque Deus não aponta ninguém. Em vez de você ter o seu dedinho para apontar para o seu irmão, para pessoas da sua família, vá orar por ele. Deus se agrada muito mais se você fizer isso. Ore por ele, levanta o clamor, levanta o jejum, que eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai atender a tua oração. Mas se você ficar julgando o seu irmão, você está fazendo a vontade do Satanás. O diabo está conduzindo a sua vida, não é Deus. Porque Deus não maltrata ninguém, não faz ninguém chorar. Muito pelo contrário. Ele veio para abraçar, não o pecado, mas ele ama o pecador e abomina o pecado. Mas mesmo assim, irmãos, nós não devemos ser coniventes com o pecado de ninguém. Mas também não devemos atacar, porque Deus não levantou nem a mim nem a você para atacar ninguém, para querer ser mais santo do que ninguém, irmãos. O mesmo Deus que eu sirvo, né, é o mesmo Deus que você serve? Será que é, irmãos? Será que é o mesmo Deus? Porque Deus, ele não julga. Deus, ele não faz ninguém chorar, ele não apedreja ninguém. Veja aquela mulher que foi apanhada em adultério. O que foi que o Senhor fez? O que foi que o Senhor disse? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E foi se retirando de grandes a pequenos. E ninguém atirou a pedra contra aquela mulher adúltera. O que foi que o Senhor disse? Vai e não peques mais. Então, irmãos, quem somos nós para querer julgar? Deus é o único que pode nos julgar, porque nele não há defeito, nele não há falha. Nós, irmãos, devemos entender, compreender que palavras, ela tem o poder de levantar e tem o poder de matar. Quantas pessoas estão dizendo que é de Deus, mas estão matando o seu próximo, o seu irmão que está dentro da igreja, a sua família que está dentro da igreja. Quantas pessoas não estão fazendo isso, irmãos? Quantas pessoas não estão fazendo isso, né?
com palavras de derrota, com palavras que entristecem o seu coração. Eu já ouvi muitas palavras, dentro da minha casa mesmo, eu já ouvi muitas palavras que ferem a alma da gente. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou atacar, irmãos, eu vou orar, vou pedir a Deus que Deus dê o arrependimento àquela pessoa. E que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração daquela pessoa, possa dar o arrependimento. E aquela pessoa venha se arrepender verdadeiramente. Porque palavras dói, machuca a alma. Palavras adoece, traz depressão, traz crise de ansiedade. Tem pessoas que, né, irmãos, não suportam viver, não querem viver mais, de tão desanimado, de tão apedrejado, tão ferido. Irmãos, se você faz isso, pare de fazer hoje. Pare de fazer agora. Porque Deus me enviou para fazer esse vídeo para você, irmãos. Para você que julga, para você que fere o seu próximo, para você que mata o seu próximo espiritualmente. Então, vamos pensar, vamos pedir perdão a Deus, pedir perdão ao seu próximo, a quem você humilhou, ofendeu, a quem você maltratou, porque às vezes você acha que está fazendo a obra de Deus, mas você não está. A única obra que você está fazendo, se você agir assim, é a obra do diabo. É a vontade do diabo, não a vontade de Deus. Porque Deus não fere, não mata, não maltrata ninguém. Deus, ele, muito pelo contrário, ele estende a mão ao pior dos pecadores. Ele dá chance para as pessoas se arrependerem. Ele é bom, ele é longânimo. Às vezes você vê uma pessoa tão ruim, tão mal, que mata, que faz tanta coisa errada. E tem pessoas que eu já ouvi da boca de pessoas, que essa pessoa, porque Deus não mata logo, né? Porque o diabo não leva logo, irmãos, palavras duras. Será que Deus se agrada disso? Por mais mal que a pessoa seja, nunca deseje mal ao outro, irmãos. Nunca deseje. Porque Deus não deseja, Deus não quer mal. Deus, ele diz que ele não se agrada da morte de uma pessoa ímpia, irmão. Porque ele sabe que se aquela pessoa morrer, naquele pecado a pessoa vai se perder, vai para o inferno. Deus não quer que nenhuma alma se perca. E às vezes a pessoa abre a boca e deseja a morte, deseja o mal. Não deseja o mal de ninguém não, irmãos. Por mais ruim, por mais mal que a pessoa seja, ore pelaquela pessoa. Porque quando Jesus chega e liberta aquela pessoa verdadeiramente ela muda o comportamento. Ela vira uma pessoa diferente. Ela age diferente. Ela não vai mais fazer, se ela é liberta verdadeiramente, ele não vai fazer mais o que fazia antes. Então, irmãos, eu conheço muitas pessoas que eram mal, mas Jesus libertou. E a pessoa hoje vive uma vida totalmente diferente. Então, não vamos desejar mal, irmãos. Não vamos querer, né, fazer a vontade do diabo, do inimigo. Porque muitas pessoas estão rodopiando, falando em línguas estranhas, girando, correndo. O Espírito Santo de Deus tem ordem de decência, irmãos. Tem ordem de decência. Quantas pessoas que eu vejo que faz assim na igreja, não estou dizendo que é pecado, que é errado, irmãos, entenda. Eu estou falando que tem pessoas que estão mais na carne do que no espírito e vive, né? Na igreja é uma coisa, e quando você encontra a pessoa na rua, a pessoa vira a cara e faz de conta que não te conhece. Passa aí a paz do Senhor da boca daquela pessoa, só o sangue do Cordeiro. Às vezes você dá a paz, a pessoa não responde, finge que não ouviu, né? Rejeitando você. Irmãos, que coisa feia. Deus não está na vida dessa pessoa. Quando você vê uma pessoa dizendo que é cristão, que é servo de Deus, e julgando o outro, fofocando, tirando tempo para motim, contenda, fazendo panelinha dentro da igreja, fazendo contenda, botando um contra o outro, Deus não está com essa pessoa. O Espírito Santo de Deus está longe dessa pessoa, porque Deus não habita em templos sujos, em templos imundos. O que é que adianta a pessoa... é que só coloca usos e costumes, mas a vida dela, a vida dele, está mesmo podridão como era antes. Está na casa de Deus. Só o que muda é que está na casa de Deus, mas está distante de Deus. Então vamos se arrepender enquanto há tempo. Vamos repensar e pedir perdão a Deus. Que Jesus Cristo abençoe. Que nessa madrugada de hoje o Espírito Santo de Deus te visite. Visite o teu lar, a tua casa. Eu repreendo todo espírito de enfermidade na tua casa, na vida dos teus filhos, do teu esposo, do teu casamento. Todo espírito de enfermidade, não só no corpo, mas também na alma. Porque muitas pessoas estão doentes espiritualmente. Muitas pessoas estão pensando em não querer viver mais. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que o espírito de morte,
o espírito de ansiedade, o espírito de depressão, o espírito mal que rodeou, que cercou a sua casa, que cercou o seu casamento, que cercou a sua família. Em nome de Jesus, eu creio que nesta madrugada ele cairá por terra, em nome de Jesus. E Deus entrará para te levantar, né, dessa crise de ansiedade, para te levantar desta cama, dessa depressão, e te fazer caminhar, que você continue caminhando para os braços do Pai. E assim eu oro e entrego a sua casa, a sua vida, a sua família, diante da potente mão do Senhor, que Deus venha te levantar espiritualmente, que Deus venha te colocar de pé novamente, e que você venha continuar caminhando, dando os passos para a presença de Deus, os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro toda sorte de bênção. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família. Traga vida onde não tem vida. Ressuscite aquilo que morreu dentro de você. Ressuscite os seus sonhos. Ressuscite o teu casamento, a tua família. Restaure aquilo que se perdeu. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao meu Senhor pela rica oportunidade de estar falando da palavra e do amor de Deus. Amém? Que Jesus Cristo abençoe, te dê vida, né? Supra todas as tuas necessidades. Aquele que está no centro, no querer e da vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.